De certa maneira, nossa vida parece mesmo um filme. Famílias e amigos formam um elenco principal. Vizinhos, colegas de trabalho, professores e conhecidos são os coadjuvantes. Tem também os personagens com participações curtas. A caixa de supermercado, com sorriso bonito, o garçom simpático do bar, os colegas de academia que encontramos 3 vezes por semana. Por fim, milhares de figurantes passam pela nossa vida como água pela peneira. São vistos uma única vez e nunca mais. O adolescente que folheia quadrinhos na Barnes Noble, por quem você precisa passar murmurando com licença apressado para chegar às revistas. A mulher parada no carro ao lado, no sinal de trânsito que aproveita para retocar o batom. A mãe que limpa o sorvete do rosto do filho no restaurante de beira de estrada em que você parou para fazer um lanche. O homem que lhe vendeu um pacote de amendoins em um jogo de beisebol. Às vezes, porém, entra em nossa vida alguém que não se encaixa em nenhuma dessas categorias. É o palhaço de mola que pula da caixinha, por vez ou outra, ao longo dos anos. Não raro durante momentos de crise. No cinema americano, esse alguém é chamado de quinto personagem ou agente de mudança. Quando ele surge em um filme, dá para saber que foi o roteirista quem o pôs ali. Mas e o roteiro de nossa vida? Quem escreve? O destino ou o acaso? Quero acreditar que seja o último. Quero mesmo, do fundo do coração. Quando penso em Charles Jacobs, meu quinto personagem, meu agente de mudança, minha nêmesis, não ouso acreditar que a presença dele em minha vida tenha qualquer ligação com o destino, pois isso significaria que todas aquelas circunstâncias terríveis, aqueles horrores, estavam fadadas a acontecer. Se for assim, a luz não existe, e nossa crença nela é mera ilusão. Se for assim, vivemos na escuridão, como animais em uma toca, como formigas nas profundezas de suas colônias. E não estamos sós. Bom, galera, vamos conversar hoje sobre Revival, do Stephen King, publicado no Brasil pela Suma de Letras, com essa edição bacana, capa brilhosa e tudo mais. Primeiro eu vou começar a conversar com vocês sobre a minha história com Revival. Revival foi lançado em novembro de 2014, e assim que ele foi lançado eu dei um jeito de baixar para ler o EPUB. E eu confesso que eu li muito rápido a primeira vez, li em inglês, e eu não curti muito a história. Depois eu adquiri essa edição aqui, hardcover, de Revival, que é muito bonita, por sinal, idêntica à capa nacional, inclusive com os brilhos, e li novamente o Revival, para tirar a dúvida. Aí eu pensei, cara, eu ainda não tô curtindo esse livro. E por fim, eu li a edição traduzida nacional de Suma de Letras e cheguei à conclusão de que não é o meu livro favorito do King, apesar de ser um dos melhores que ele tem escrito recentemente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é Revival. Como vocês viram na introdução, a leitura daquele trecho, Revival nos é narrado pelo Jamie Morton. Jamie Morton é o protagonista que nós vamos acompanhar desde os 6 anos de idade até ali os seus 60, 70 anos, praticamente o fim da sua vida. Ele, quando era criança, ele estava brincando ali no quintal de sua casa. Ele era de uma família extremamente religiosa. Os pais dele eram diáconos na igreja, a mãe era ajudante, o pai era diácono na igreja presbiteriana, da cidadezinha de Harlow, que inclusive fica no condado de Castle Rock. Enfim, ele tinha 6 anos, ele estava ali brincando com os soldadinhos de chumbo dele, que ele tinha ganhado da irmã, quando apareceu uma sombra sobre ele. Ele olhou para trás e viu um jovem, um rapaz. Esse rapaz se apresentou como Charles Jacobs, o novo reverendo da igreja ali. E o Charles Jacobs, ele meio que adotou o Jamie como o favorito dele. E eles tinham ali uma relação bacana, ele como pastor, o Jamie como, digamos, aprendiz. O Jamie admirava muito ele. Até que um dia acontece uma tragédia, que eu não vou dizer aqui qual é, e o Charles Jacobs se revolta totalmente contra Deus, contra a igreja, e aquilo dá um boom na comunidade e no Jamie, inclusive. E o Charles Jacobs desaparece e a gente vai acompanhando o Jamie na passagem de adolescência, de infância para adolescência, para vida adulta,
Até que ele reencontra novamente o Charles Jacobs numa situação. Acontece alguma coisa ali, ele ajuda o Jamie de alguma forma. Depois eles se separam de novo para se reencontrarem no futuro. Ou seja, Revival ele trata da vida do Jamie e desses encontros que ele teve com o Charles Jacobs. Inclusive, eu dividiria esse livro em 3 atos. O primeiro ato, a infância do Jamie e a primeira vez que ele conheceu o Charles. O segundo ato, a adolescência e vida adulta do James, enquanto ele estava ali envolvido com drogas, com rock and roll e tudo mais. Sexo, drogas e rock and roll. E a terceira fase, a vida dele depois das drogas, pós segundo encontro com o Charles Jacobs. E que tem o final ali, que acompanha o final da que acompanha ali a vida pós drogas, pós rock and roll. E o terceiro encontro com o Charles Jacobs. O que eu posso dizer disso? A primeira parte é excelente, o King ele te traz uma nostalgia tremenda, porque assim, não tem como você não simpatizar com esses personagens. Com o Con, que é o irmão do Jamie, com a Claire, com o próprio Jamie, com o próprio Charles Jacobs. Você se apaixona pelo personagem do Charles Jacobs no início da história. Depois, o segundo ato que eu falei ali, a vida adulta do Charlie, a vida adulta do Jamie e tudo mais. Cara, para mim Stephen King podia ter suprido essa passagem ou diminuído muito. Sinceramente, eu falo aqui que eu achei que foi muita encheção de linguiça. A gente acompanhar essa vida adolescente adulta do Jamie envolvido com drogas, rock and roll e tudo mais, com música. Cara, para mim foi a pior parte do livro, sério mesmo. Eu fiquei, sério. E depois do segundo encontro do Jamie com o Charles, que aí passa por terceiro ato, cara, o livro é frenético. Você vai lendo até não querer parar mais, até chegar ao final. E o final é estarrecedor. Sério, o King falou que esse é um dos livros que ele mais teve medo ao escrever. Eu não concordo com isso, me desculpa, mas não é um livro que te traga medo, não é um livro para te dar medo, mas o final realmente mexe contigo e te deixa pensando muito, muito, muito naquele final, naquela revelação, naquela coisa toda. Você fica, what? Assim, eu como li esse livro 3 vezes, eu fiquei, tipo, bombardeado com esse final 3 vezes. Mas é um final que, meu, você não tem como, mesmo você já sabendo o final, você não tem como se arrepiar, tremer com esse final, entendeu? O King, eu falo que geralmente o King não sabe finalizar os livros. Eu confesso que eu acho isso também. Mas nesse daqui ele soube dar um fim muito bom. É um final fechado, redondo, que também deixa algumas pontas soltas. Não que o King futuramente possa voltar e revisitar esses personagens, o Charles Jacobs ou o Jamie Morton. Eu creio que não. Mas fica uma coisa assustadora no final meio aberto. Eu digo, inclusive, que... Meu, sério. Como eu falei, vamos para os pontos positivos da obra. Os personagens são bem construídos e bem criados. A trama é bem envolvente no início e no fim. O meio é chato. E galera, é Stephen King. O final é fantástico. Enfim. Isso que eu tenho pra dizer de Revival. Eu nem sei mais o que dizer para não dar spoilers para vocês. Simplesmente leiam Revival do Stephen King. Essa edição da Suma tá super bacana. Eu vou comparar para vocês as duas edições, a hardcover americana e a da Suma. O tamanho, a gente sabe que, afinal de contas, é uma edição americana. As edições americanas são bem mais gordas, né? Por quê? Porque olha o tamanho, olha a diagramação da edição americana. As letras são gigantes, praticamente. E olha a diagramação da edição brasileira. Mas eu achei interessante que até mesmo a fonte utilizada aqui é a mesma da edição americana. E galera, Revival é excelente. Tem algumas curiosidades que eu vou citar aqui para vocês agora sobre o livro. Primeira é que o King volta lá ao seu passado, né? Nós temos aqui várias referências a outra obra dele. Por exemplo, nós temos a cidade Harlow, que eles moram, que o Jamie mora quando criança.
é no condado de Castle Rock. Castle Rock é ali por perto. Quem conhece King sabe que Castle Rock é, né, uma das grandes cidades dele, depois de Derry e tudo mais. Nós temos ali citações homenageando outros escritores de terror. Nós temos citações de Lovecraft, homenagens a Lovecraft, inclusive o Necronomicon é citado e tudo mais. E no começo do livro, o King faz um agradecimento a todos os mestres do horror, digamos assim. Ele diz o seguinte: este livro é dedicado a algumas das pessoas que pavimentaram meu caminho. Mary Shelley, Bram Stoker, H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith, Donald Wandrei, Fritz Leiber, August Derleth, Shirley Jackson, Robert Bloch, Peter Straub. E a Arthur McCann, autor do conto O Grande Deus Pá, que me assombrou a vida toda. Então, galera, é o seguinte, tá? Temos um personagem no livro chamado Mary Shelley Fay. Mary Shelley. E o filho dela se chama Victor. Então você vê essas grandes homenagens do King a esses grandes escritores de terror que eu creio que futuramente o King vai ser lembrado e homenageado assim também. Enfim, Revival, todo o meu amor a Revival. Mas eu vi algumas resenhas do pessoal falando que seria mais bem trabalhado como uma short story, tipo o oh meu Deus, o Nevoeiro. Porque, por exemplo, como eu falei pra vocês, são basicamente quase 100 páginas ali da metade do livro que poderiam ser supridas. Mas enquanto eu tava falando aqui pra vocês, me veio uma ideia na cabeça. Nós acompanhamos a vida toda do Jamie Morton e esses encontros dele com Charles Jacobs. Se talvez não fosse uma coisa tão enfadonha esse meio desse livro, seria uma coisa muito corrida, sabe? Ele... Tipo, o Charles Jacobs foi embora aqui, passou umas 2 páginas, ele encontrou o Charles Jacobs de novo. Realmente, talvez essa distância, esse enfadonhamento, tenha servido para fazer os encontros serem mais surpresos ou coisas assim. Talvez. Enfim. É isso que eu tenho para falar com vocês de Revival. Se eu fosse... Tipo, tem muito mais coisas para falar. Os pensamentos, as ideias que esse livro te trazem são muito boas para te debater, para te fazer pensar sobre a vida, sobre o universo, sobre Deus, sobre o mundo, sobre a vida após a morte, sobre tudo. Enfim, sobre fé, sobre religião. É um livro em que basicamente nós temos o viés da fé e da religião e o que acontece quando essas duas se misturam ou o fanatismo de uma dessas duas explode, enfim. Porque eu esqueci de comentar aqui, o Charles Jacobs abandona a igreja, mas ele não abandona a paixão dele pela eletricidade, pela energia. E isso gera algumas tretas malignas durante o livro. Mas é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Claro, uns recadinhos paroquiais aqui que é importante. O mês do horror acabou. Hoje é o último vídeo. E eu, claro, tentei, me esforcei o máximo para fazer um vedo. Embora tenha um dia ali, tiveram 2, 3 dias que não saíram vídeos. Mas enfim, é complicado gravar diariamente, todo dia. Mas foi um esforço que valeu a pena. Eu queria agradecer a você que continuou comigo até agora, me acompanhou esse mês, e avisar que o canal volta à programação normal, um vídeo por semana e... Porque gravar, editar e coisar todo dia dá trabalho. Mas é isso, galera. Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau.